ajeitar aqui, nós vamos abrir a palavra do Senhor para uma reflexão. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto da palavra, juntos. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esse texto, irmãos, me faz lembrar, eu ganhei uma plantazinha de uma irmã, não aqui da nossa igreja. Ela me deu a planta e eu plantei lá em casa. Mas a planta não prosperou, a planta morreu. Qual era o problema da planta? A raiz. Quando ela tirou a planta do local e passou para mim, tem uma raiz chamada raiz mestra, que é a principal, a central. Então aquela raiz, ela foi quebrada. E por esta razão, por falta daquela raiz, aquela planta não sobreviveu. Os irmãos observem que o texto que nós acabamos de ler nos diz assim, verso 17, volta aí. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Mas eles não têm raiz em si mesmo. A palavra de hoje é os sem raiz. Jesus falou esta palavra. E ele falou sobre os sem raízes. Mas eles não têm raiz. Os sem raízes. É necessário, é fundamental que as plantas tenham raízes. E claro que quando Jesus está falando desse texto, ele está utilizando esse recurso, essa figura de linguagem, para dizer que nós também precisamos ter raízes. O que acontece com os sem raízes? O que acontece com os sem raízes? Olhando a partir desse texto, em primeiro lugar, irmãos, eu quero lhe dizer que quem não tem raiz, não tem o essencial. Dá para repetir isso comigo? Quem não tem raiz, não tem o essencial. Qualquer planta precisa ter raiz, porque a raiz é essencial para quê? Para a sobrevivência da planta. E claro que Jesus está falando isso para os seus discípulos, e que eles precisam ter raízes. Nós precisamos ter raiz, porque a raiz ela é essencial para a nossa sobrevivência. Nós, como povo de Deus, igreja do Senhor, nós precisamos ter raiz. O que hoje Alberaci terminou de falar aqui, e até citou, e graças a Deus que a nossa igreja ainda tem escola bíblica dominical, é que hoje nas igrejas, como ele falou aqui, muitas igrejas não têm, porque as pessoas querem mais novidades, e nós precisamos lembrar que o que nós precisamos não é de novidade, é de raiz.
A gente precisa ter raiz, porque a raiz é indispensável na nossa vida. A gente precisa ter raiz porque ela é essencial, é insubstituível. Crente tem que ter raiz. Crente que não tem raiz, discípulo que não tem raiz, certamente ele vai morrer. Porque uma planta que não tem raiz, ela morre. A gente precisa ter raiz. Quem não tem raiz, não tem o essencial. E o texto diz aí, os irmãos observem, e eu acho muito interessante, porque o texto diz: mas eles não têm raiz em si mesmos. Mas eles não têm raiz dos outros, ligado aos outros, eles não têm raiz em quem? Em si mesmo. Cada um tem que ter a sua própria raiz. Meu irmão, olhe para cá. Você não pode ser um joio. Você sabe que o problema do joio é que a raiz do joio, ele começa a segurar nas raízes dos outros. Ele se firma nas raízes dos que estão por perto. E assim que o joio se mantém. Se nós não tivermos raiz em nós mesmos, iremos buscar nos firmar nas raízes dos outros. E não haverá aprovação. É preciso ter raiz em si mesmo. É preciso que cada crente desta igreja, cada irmão desta igreja, tenha raiz em si. Em si. Não é raiz do outro, não é buscar do outro, ir para o outro. Não, é raiz em si. É que o texto nos diz. Por quê? Porque a raiz, ela é essencial para a sobrevivência. Mas o texto ainda nos diz que, falando sobre os sem raízes, quem não tem raiz, não tem estabilidade. Observe no texto, versos 17 ainda, diz assim: sendo antes de pouca duração. Dura, mas dura pouco. Não tem estabilidade. Quem não tem raiz, não tem o essencial. E quem não tem raiz, não tem estabilidade. A estabilidade depende de quê? Da raiz. Os irmãos sabem que uma planta que não tem raiz, e se ela não tiver boas raízes profundas, o que é que acontece? O próprio vento pode derrubá-la, destruí-la. Nós tínhamos uma árvore na frente lá de casa, que a raiz mestra estava comprometida, e a gente só descobriu quando ela foi arrancada, mas ela estava comprometida. Então, uma planta que não tem raiz, ela não tem estabilidade. A qualquer momento ela pode cair. É o que está acontecendo nos nossos dias, pessoas que não têm raiz e a qualquer momento elas caem. Uma vez que elas caem, elas são levadas para qualquer lugar. Por isso, é indispensável a raiz. A raiz, ela é essencial, necessária para a sobrevivência, mas a raiz, irmãos, ela é necessária para dar estabilidade. Só teremos estabilidade, é o que Jesus está querendo dizer, nós só teremos estabilidade se tivermos o quê? Raiz. É preciso ter raiz. Sem raiz, não tem longevidade. Sem raiz, não tem durabilidade. Antes de pouca duração, diz o texto. Então é preciso ter raiz. Sem raiz, não tem estabilidade. Vamos ver um pouco mais. Quem não tem raiz, não tem estrutura. Veja aí comigo, ainda
o verso 17 diz: em lhe chegando, só essa parte, em lhe chegando a angústia, a perseguição. Jesus está mostrando que quem não tem raiz, não tem estrutura. Porque quando chegar o vento, quando chegar a angústia, quando chegar a perseguição, quando chegar o problema, acabou. Acabou a planta. Então, a raiz é necessária. As angústias vão vir. E Jesus mostra, irmãos, você sabe qual é o primeiro princípio para uma pessoa se tornar esquizofrênica? Como é que uma pessoa pode se tornar esquizofrênica? Não vendo a realidade como realidade. Toda igreja tem sua realidade, toda família tem sua realidade, cada pessoa tem sua realidade. Não é porque tem aquela planta que ela não vai estar sujeita a vento. Não, vai ter vento. Em lhe chegando a angústia, em lhe chegando a perseguição, vai acontecer com essa planta. O que vai acontecer se não tiver raiz? É preciso ter raiz, porque quem não tem raiz, na hora que chega os problemas da vida, nós não podemos dizer que a terceira igreja nunca vai ter problema, nunca vai ter angústia, não vai ter perseguição. Se alguém em alguma igreja diz isso, essa pessoa que afirmou isso, ela recebe o título. Qual é o título de uma pessoa que afirma isso? Tola. É uma pessoa tola, insensata. Toda igreja tem problema. Eu vou sair dessa igreja para aquela outra, porque aquela não tem problema. Tem, irmãos. Basta você conviver um pouquinho lá. Você vai perceber que só tem pecadores lá e cheio de problemas. Então é preciso que a gente tenha o quê? Raízes. Porque com a raiz é que a gente adquire o que? Estrutura. Veja, uma planta que cresce com raiz, ela tem uma estrutura, e a estrutura começa embaixo. Ela está enraizada. Então nós precisamos ter raiz, para que a gente tenha o quê? Estrutura, firmeza, para que a gente tenha garantia. Já viu uma planta que as raízes não estão bem firmadas, aí tem que colocar escora nela, e tem que improvisar coisas. Às vezes alguns crentes que eles estão assim, por eles não têm raiz, então tem que estar improvisando um bocado de coisa para que ela possa se manter. Uma coisa que eu sempre discordei e vou continuar discordando, é que alguns irmãos têm essa ideia, essa política, dar oportunidade para ver se a pessoa se firma, né? Nós vamos, não, o irmão está esmorecido, o irmão não está vindo para a igreja, vamos dar oportunidade para ver se melhora. Não vai melhorar, irmão, não vai. Vai piorar, porque o problema dela é raiz. Está faltando raiz. Se ela tem raiz, ela tem estrutura. Na angústia, na perseguição, na escassez, na dificuldade, ela está ali. Em 21 anos que eu estou aqui nessa igreja, quantos problemas nós já enfrentamos aqui. Os que tinham raízes permaneceram, os que não tinham raízes foram levados. E foram enganados, e qualquer um leva. Quem não tem raiz, qualquer um leva. Veja só, quando uma planta não tem raiz, qualquer um que passa a mão ali, puxou, levou. Agora, o que tem raiz não é assim não. Olha, nós cortamos uma planta lá, porque a bichinha foi expandindo as raízes, a gente estava pensando assim, essa planta, ela vai chegar lá na cisterna, porque uma coisa que planta sabe é onde tem água. Eu não sei como é isso, mas ela sabe. E ela está expandindo e estava perto, nós vamos ter que arrancar isso. Meus irmãos, e foi cortada essa árvore,
Mas para arrancar aquele tronco não foi fácil, não. Não foi fácil. Porque estava cheio de raízes. E os irmãos já observaram que a planta, ela não tem que ter só uma raiz, não, ela tem que ter várias raízes. Eu acho impressionante, eu tenho uma palmeirazinha lá, na esquina lá de casa, plantei ela aqui, e ela foi crescendo. E à medida que ela foi crescendo, ela raciocinou, porque planta raciocina, ela raciocinou, ela diz, eu preciso de mais raízes. Aí ela expandiu uma raiz para cá, uma raiz para lá. Se você passar lá perto de casa, você vai ver que fora da calçada tem uma raiz indo para o calçamento, e ela está procurando. E eu acho um negócio impressionante como é que ela consegue, crescendo lentamente, vai expandindo para ali, vai encontrando lugar, e ela está ali se segurando, porque ela precisa de estrutura. Sem essa estrutura que as raízes dão, o que é que acontece? Ela não vai se sustentar. E é preciso, porque vindo o vento, vindo a angústia, vindo o problema, vindo a perseguição, ela pode cair. E a plantinha está lá. Esses dias ela levantou lá uma lajota, que estava assim, ela pôs a raiz por baixo e foi crescendo, e quando eu vi já tinha duas soltas lá, e eu infelizmente tive que cortar, porque não era para ali que ela tinha que colocar aquela raiz. Mas veja que ela busca uma maneira de se estruturar, porque chegando, diz Jesus. Irmão, eu disse que o primeiro princípio da esquizofrenia, da loucura, é não ver a realidade como realidade. Você precisa enxergar, ver a realidade da vida. Todo canto tem angústia, todo canto tem problema, todo canto. Não, na minha igreja não tem. O pastor da minha igreja não tem problema. Na minha casa não tem problema. Meu irmão, ou a sua casa já está no paraíso, no céu, porque todo canto tem. E aí nós precisamos enxergar a realidade, senão a gente vai ficando louco. Os irmãos sabiam que, por exemplo, a gente morou em Curitiba, e 90% dos que estavam no manicômio, que estão lá no asilo de loucos, são oriundos de igrejas evangélicas. 90%. A nossa vizinha trabalhava lá. E ela disse, as loucuras, sabe por quê? Porque a gente não quer ver a realidade. A gente enlouquece. Irmãos, a realidade está aí. Ou você queira ou não, ela está aí. Crente adoece ou não? Adoece. Crente tem tristeza? Crente tem transtorno? Crente tem vizinho que não gosta da gente? Tem crente que fica perturbado porque o som está alto. Eu tinha um vizinho lá que ele botava um som lá que chega e estremecia as portas lá de casa. A gente tem problemas de todo lugar. Claro que eu tive que conversar lá com o vizinho para poder resolver o problema, que no dia de domingo, 3 horas da tarde, as portas lá de casa estavam dançando. 3 horas da tarde. Problemas. Estamos num mundo com problemas. Há problemas para todos os lados. Será que não tem problema na empresa que você trabalha? Não tem problema? Não, lá na minha empresa não tem problema. A minha loja não tem problema. Onde eu trabalho não tem problema. Se você diz isso, você está ficando esquizofrênico, enlouquecendo, meu irmão. Por isso é que nós precisamos de quê? De estrutura. E para ter estrutura tem que ter raízes. A gente tem que ter raízes. Eu estou na igreja presbiteriana desde que Jesus me converteu. Me converti nos Estados Unidos do Ceará, numa cidade chamada Craterus, a 6 mil quilômetros de Nova York. Irmãos, entrei naquela igreja, foi bom demais, mas descobri que os crentes tinham problemas. Mas tem.
E a gente vai se aprofundando, tendo intimidade, e os problemas estão lá. E eu vi os problemas, mas tinha problema naquela igreja. Fui para o seminário, olha como é o nome do seminário, Casa de Profetas. Maravilha. Irmãos, você chega no seminário, você imagina, pai, deve ser o ambiente mais santo, mais sacrossanto que existe na face da terra, é o seminário. Irmãos, quando eu cheguei lá, o reverendo Itamar Pinto Bandeira me disse, olha, Erivaldo, lembre-se que lá tem problemas e tal, tal. E eu vi assim que eu cheguei. Assim que eu entrei no portão principal do seminário, que me deparei com um seminarista, ele olhou para mim e disse, Falcon. Tinha um boneco da Estrela, chamado Falcon, que era a minha cara, o meu cabelo. Irmão, o sujeito olhou para mim e já disse Falcon. Eu disse, é aqui que eu vou ter problemas. Irmãos, e desde então os apelidos, parece que só tem bullying lá na sua escola, na faculdade, mas no seminário tem também. Então já entrei com bullying e tudo, já entrei assim, e os apelidos rodaram, até música fizeram para mim. Tinha uns vidros lá no seminário, que eram uns vidrinhos que colocava canela, e tinha uma tampa vermelha. Estava lá, distribuído nas mesas do refeitório. E um camarada resolveu fazer uma música, a música dizia assim, certo dia eu me assustei, quando olhei numa panela, em vez de alho na comida, o que tinha era canela. Mas ele fez essa música porque ele passou a me chamar de vidro de canela, por causa da tampa vermelha. E aí passaram a me chamar de canelinha, 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 depois cabelo de fogo, gaso. Meu irmão, na casa dos profetas. No dia do meu aniversário eu fiquei em silêncio, porque eu sabia que no dia do aniversário a turma pronta, eu fiquei em silêncio. E já ia dar 10 da noite, eu disse, estou livre, graças a Deus, meu aniversário passou bem, eu quieto, sem falar nada. Quando eu estou me preparando, preparei inclusive um nestonzinho lá, para poder tomar e dormir. Quando eu estou ali, só vi a porta se abrindo assim, era uma enxurrada de seminaristas, me pegaram porque era meu aniversário, e eles queriam me dar um banho, eu não resisti não, eu já estava com a roupa própria de banho, um pijaminha, sabe, eu estava de pijaminha, e aí me levaram, irmão, para baixo de um chuveiro, ligaram sem dó e piedade, me molharam, foi todo e tal, e aí, depois eu me enxuguei, e fui pegar o meu Neston, eles tinham bebido o meu Neston. E aí a casa de profetas, é a realidade, ali só tem miseráveis. Irmãos, eu estou dizendo que lá, eu vi colega que desistiu. Não, eu não vou ficar aqui não, eu não pensava que era assim. Aí, meu irmão, você não quer viver na realidade desse mundo, você não entende a realidade desse mundo, você vai ser um louco, você vai ser um esquizofrênico, você acha que no reino de Deus, Jesus está dizendo, em vindo a angústia, em chegando a angústia, em chegando a perseguição, o que é que você precisa ter? Raízes, porque o texto, vamos voltar aí para o texto, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E porque se escandalizam, desaparecem, vão embora, não sobrevivem. Jesus diz porque eles não têm raízes em si mesmo. É preciso, é necessário ter raiz, porque a raiz ela é essencial para a nossa vida, é com a raiz que a gente tem estabilidade, é a raiz que dá o quê? Estrutura, e nós precisamos de raiz. Sem raiz, quem não tem raiz, esvanece. E aí eu quero só olhar com os irmãos aí rapidamente, o versículo 16, olha o que diz o versículo 16, diz assim, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Receberam com alegria. Mas qual é o problema? E aí você vai perceber que a semente caiu aonde? Em solo rochoso.
e não teve a raiz. E aí no texto anterior, lá na frente, vai dizer que eles secaram. Secou. Está aí no texto. Quando Jesus conta esta parábola, veja o verso 6 comigo. 4:6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Secou-se, faltou raiz. E sem raiz seca. Seca mesmo, fica lá, aquela coisa feia. Secou, sem raiz, diz o verso 6. Então, sem raiz desvanece. Sem raiz esvanece. Sem raiz perde o vigor. É a raiz que vai dar esse vigor, senão ela esvanece. Se você não tiver raiz, você vai esvanecer, você vai secar, você vai desaparecer, você vai amufinar, você vai ficar raquítico. Você precisa ter raiz. Raiz, irmãos. Se não tiver raiz, vai esvanecer. É preciso ter raiz. Então, Jesus diz, raiz em si mesmo. Preciso ter raiz, é necessário ter raiz. E aí, irmãos, a gente tem raiz ou não? Você tem raiz? A gente precisa se enraizar. A gente precisa ter raiz. E diz o texto, a semente que foi lançada, o problema não estava na semente. A semente era boa. Mas o problema não estava na semente. O problema estava no solo. O solo era rochoso. O solo era duro. O problema não estava na semente, estava no solo. O solo representa o coração. Se nós somos duros, nós não teremos raízes. A palavra não vai penetrar, a palavra de Deus não vai chegar onde deve. Então a gente precisa tirar o solo rochoso que está em nós, que às vezes há pouca terra, por isso pouca duração, por isso que não há firmeza, não há estabilidade. Nós precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos. Eu tenho raiz, você tem raiz, irmão. Irmão, não pensa que raiz aqui é ter cultura, não. Tem muitos irmãos na nossa igreja, são formados, são irmãos letrados, sabem muita coisa, mas não tem raiz. Você não tem raiz, irmãos, você não tem futuro. Repita isso comigo. Se você não tem raiz, você não tem futuro. Infelizmente, essa é a notícia. Se não tem raiz, você não tem futuro. Você tem que ter raiz. Porque é com a raiz que você vai permanecer, que você vai perseverar. Eu preciso ter raiz. A igreja presbiteriana tem muitos problemas, tem, como todas as denominações, você precisa criar raiz. Senão você vai ficar andando de um lado para o outro em busca de alguma outra coisa. Se você não tem raiz, você não tem futuro. Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, estou na outra igreja. Eu disse: irmão, o importante não é mudar de lugar, é mudar de vida. Muda de lugar, mas não muda de vida, meu irmão. Muda de lugar, mas não tem raízes. Adianta de quê? Não tem futuro. Então preste atenção na sua vida. Não tinha raiz em si. Às vezes nós estamos olhando demais para a vida dos outros. É você que tem que olhar para você. Olhe para você. Se você tem raiz, raiz em Deus, raiz na palavra de Deus. Se você tem raiz, não é o outro, é você. Não tem raiz em si. É preciso que cada um tenha a sua própria raiz. Senão você não tem futuro.
Será que a gente tem futuro, irmãos? É muito triste a gente ouvir de uma pessoa que veio aqui na nossa igreja e disse assim, né? Acabamos de ouvir, igrejas que não tem mais escola dominical. De 17, 3 foi que ele falou? Por que isso? O povo não tem mais raiz, irmãos. O povo quer novidade. Quer ver eu encher essa igreja aqui? Junto com o conselho, traga pregador de fora o tempo todo. Pregador de fora o tempo todo, e bom, traga, que a gente enche essa igreja. Porque vem gente até dos cafundós para cá. Agora eu quero ver é vocês se sustentarem com o pastor que vocês têm. Aí é outra coisa, aí é raiz. Ah, mas o pastor é cheio de defeito. É, mas eu tenho raiz. Mas a igreja tem defeito, mas eu tenho raiz. Ah, o louvor da igreja, mas eu tenho raiz. Ah, mas os professores da escola dominical, mas eu tenho... Irmão, isso é uma coisa que eu detesto. É quando eu vejo o crente que desmerece os professores da escola dominical. Você sabe quanto tempo um professor da escola dominical gastou e olhou para o texto e analisou o texto para trazer aqui? E aí você, não veio para a escola dominical porque eu não gosto daquele professor. Então substitui, meu irmão, toma o lugar dele. Porque você não fica no lugar dele. Diga assim, pastor Erivaldo, eu quero tomar o lugar do Niedson, eu quero tomar o lugar do Jonatas, porque eu sou melhor. E aí a gente bota você para ver se você aguenta o barco. Irmãos, para ser professor de escola dominical tem que ter raiz, para ser aluno da escola dominical tem que ter raiz, para ser crente de terceira tem que ter raiz, senão não aguenta. E se você não tem raiz, você não tem futuro nessa igreja. Estou quase com raiva. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmão. Você tem raiz, irmão? A gente fica, olha para cá, presta atenção. Às vezes a gente quer que o pastor tenha raiz. A gente quer que o irmão tenha raiz. E você tem? Deixa de ser besta, irmão. É você que tem que ter raiz. Jesus diz: não tem raiz em si. É você que tem que ter a sua própria raiz. Não fica olhando para a raiz dos outros. Não fica olhando se o outro tem ou não tem. É você que tem que ter raiz. É você. Ore a Deus hoje e diga: Senhor, eu quero ter raiz. E não fica criticando, falando mal dos professores, dos irmãos. Não fica não, meu irmão. Porque se botar você naquele lugar, provavelmente você não vai render tanto. Eu sei o que é isso. 40 anos de ministério que eu estou pregando a palavra, não é moleza. Você está pregando sermões, sem repetir mensagem, é dificílimo. Eu tinha até dificuldade para pregar fora, quando eu viajava com a Rosa, porque eu pensava assim: rapaz, Rosa vai mais um sermão repetido. Olha, irmão, ser esposa de pastor é uma bênção, porque o galardão que tem lá no céu é maior do que o do pastor, do que o dos irmãos, porque ela tem que ir junto, e ela, rapaz, sermões que eu já preguei aqui em outros lugares, tem que ouvir de novo. Rosa é bem doutrinada, irmãos. Então ela tem que viajar. E eu ficava pensando: mas rapaz, vou pregar um sermão. Aí sabe o que é que eu fazia? Eu dizia assim, eu recebi um convite e eu ficava fazendo o possível para a Rosa não viajar comigo, para ela não ouvir um sermão repetido. Mas depois Deus me libertou, aleluia, amém. Deus me disse assim: Rosa precisa ouvir segunda vez, terceira vez, precisa ouvir mais. E aí Rosa vai comigo e está ouvindo o tempo todo. Pai, tem sermão aí que, se eu trouxer Rosa aqui para frente, ela cita de cor aqui, de tanto que ela já ouviu. Então, irmãos, mas é preciso ter raiz. Para ser esposa de pastor tem que ter raiz. Para ser esposa tem que ter raiz. Ou não? No começo é tudo novidade. Em ti não há defeito. Mas depois, você tem que ter raiz. Se não tiver raiz, você fica pulando de esposa, porque tem problema. Eu pensei que a gente casasse ia ser uma solução para a minha vida, e eu descobri que é um problema. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Tem que ter raiz. Diga comigo, tem que ter raiz.
Amém. Levanta a mão para o céu e diga: me dá raiz, Senhor. Toda a igreja orando. Pastor Diego, corre aqui e pede raiz para a gente. A gente está precisando de raiz. A igreja precisa de raiz. Você precisa de raiz. Sem raiz não dá. Cante a música. Não dá. Sem raiz não dá. Oremos, Senhor, dá-nos graça, Senhor. O desafio semanal aqui é ouvir a Tua palavra e colocar em prática, Senhor. A palavra está posta, a instrução está dada, Senhor. E o nosso coração não pode ser como um terreno rochoso, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Coisa triste é viver sem raiz, levado por qualquer vento de doutrina, levado, Senhor, por qualquer problema. Nós rogamos que o Senhor nos ajude, que os nossos pés estejam muito bem firmados no Senhor, Deus. Que o Salmo 1 se cumpra em nossas vidas, que sejamos, ó Deus, como aquela terra junto às correntes de águas, ó Deus, que tem bom alimento, Senhor, que pode suprir bem a necessidade dessa planta, a nossa vida. Nós te rogamos isso, Senhor, que possamos estar sempre dando os frutos da glória do Senhor. E isso vai acontecer quando estivermos bem firmados, enraizados em Ti. É isso que nós queremos para a nossa casa, para a nossa igreja, Deus, para a nossa vida. Nós te oramos assim, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.